aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 16 até o versículo 25. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias ou contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Gostaria de mostrar algumas imagens para recapitularmos um pouquinho o que nós já vimos, né? Então, esse mesmo. Então, nós temos aqui, nosso tema é a consciência da vida eterna. E na primeira sessão, a nossa ênfase foi a necessidade de termos consciência do que aconteceu conosco no nosso novo nascimento. Nosso novo nascimento não foi simplesmente nós recebermos a garantia de algumas promessas que nós não tínhamos antes. A promessa do perdão dos nossos pecados, de que não entraremos no juízo final e de que temos a vida eterna e não precisamos temer a morte. Sim, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Mas, infelizmente, grande parte do cristianismo, daqueles que creem no Senhor, ficam parados nestas coisas e não têm plena consciência de que quando nasceram de novo, receberam em si uma vida que é uma pessoa. Uma nova pessoa veio residir no seu interior e a vida que essas pessoas vão ter a partir de agora é uma vida de interação, de relacionamento progressivo, aprofundado, cada dia mais intenso com essa pessoa. Essa é a diferença básica entre a vida natural de antes e a vida espiritual que começa no novo nascimento. Antes eu não tinha essa pessoa, antes eu só tinha eu mesmo, a minha pessoa, a minha personalidade, né? E eu lidava com a minha vida somente em termos da minha pessoa. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Alma. Essa é a minha pessoa. Mas agora, no novo nascimento, o relacionamento mudou, porque tem uma outra pessoa dentro. Então, o crescimento dessa vida que nós recebemos vai depender dessa interação com essa pessoa. Essa pessoa está em mim. Ela tem uma mente, ela tem sentimentos, ela tem uma vontade. Como é que é a relação da minha pessoa com essa pessoa? Então, a consciência da vida eterna
na qual nós devemos crescer cada vez mais, é essa. Tem uma pessoa em mim. Eu quero andar de acordo com a vontade dessa pessoa. Eu quero ter os sentimentos que essa pessoa tem. Eu quero ter a mente dessa pessoa. Então, essa é a consciência da vida eterna. Em seguida, nós progredimos um pouquinho mais ao entender, na mensagem número 2, que a vida eterna, ela se torna um processo, à medida em que eu a recebo e que eu começo a caminhar por meio dessa vida. Esse processo requer, para que essa vida opere plenamente, a divisão da alma e do espírito. Se a nossa alma e o nosso espírito permanecerem misturados, se o espírito permanecer sufocado, amordaçado por uma alma, nós usamos a palavra empoderada, né? Uma alma que cresceu acima das proporções devidas, que se tornou muito maior do que deveria ser, né? Se não houver divisão que separa os dois, nós não conseguiremos experimentar a vida nova. Nós permaneceremos vivendo segundo a vida velha, a vida natural, o velho homem, a força da carne, que é a fonte de vida natural, e não experimentaremos a vida nova, a vida eterna, a vida do Espírito, a vida de Cristo que está em nós. Então essa divisão é muito importante que ela aconteça. Ela acontece, nós falamos, Hebreus 4,12, pela palavra de Deus viva e eficaz. Ela é capaz de separar alma e espírito. Ela é capaz de nos dar discernimento dos nossos pensamentos e propósitos do nosso coração. Ela vai mostrar de onde vêm as coisas, onde está a origem, o que devemos alimentar. Então, isso foi que tratamos ontem, a divisão de alma e espírito. Isso é muito importante, irmãos, porque nós não somos neutros. Quando nós nascemos de novo, fomos regenerados, não aconteceu uma transformação em que o velho foi descartado e o novo foi instaurado. Não. Houve o acréscimo de uma vida. Mas em nós ainda está lá aquele velho homem. A natureza carnal continua em nós. E a partir de agora, essa caminhada vai ter que considerar esses dois polos que estão em nós. A quem nós iremos ouvir? A quem nós iremos dar lugar nas nossas vidas? Então, a caminhada cristã, ela vai ser uma um constante enfrentamento da vida velha de Adão e a vida nova que em nós veio habitar, a vida de Cristo. Então aqui, só para retomarmos e termos isso bem claro, o corpo, com seus 5 sentidos, depois vocês peçam para o irmão Lawrence acrescentar ali, os novos sentidos ali, Eu estou atrás nessa, eu perdi essa aula do irmão lá, tá aí. O corpo nos dá consciência do mundo, o mundo que nos rodeia, o mundo concreto. A alma, que é a nossa personalidade, a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, E a alma nos dá a consciência de nós mesmos, que somos uma pessoa individual, com poder de escolha, de decisão. Deus nos fez assim. E por último, o espírito, esse órgão mais profundo, que tem 3 funções também. Nós vamos ver isso na última, amanhã de manhã, na última mensagem. Consciência, intuição e comunhão. Vamos tentar entender o que é isso. O espírito nos dá consciência de Deus e das coisas espirituais, do mundo espiritual que nos rodeia e da pessoa de Deus. Tá? Então, essas são as 3 partes. Pode passar, por favor, antes. Então, o Lawrence fez algo mais profissional, Os meus desenhos são desenhos assim bem feitos à mão mesmo. Então, aqui tem essas 3 circunferências, que o Lawrence já mostrou. Lá no centro do nosso ser, o espírito, lá dentro, mais íntimo, a parte mais interior, com essas 3 funções de intuição, consciência e comunhão.
ao redor do espírito a alma, com a mente, os sentimentos e a vontade, a nossa personalidade. E a parte externa, o corpo, com os seus sentidos externos, né? Então, propósito de Deus, pode passar o próximo, por favor, Edson. O propósito de Deus, aquilo que Coríntios define como o homem espiritual, 1 Coríntios 2, né, fala do homem espiritual, né, é que do Espírito venha a direção divina, o falar de Deus, a orientação de Deus, ela vem no Espírito, na parte mais interior, né, ela irradia do Espírito, né, para a alma, né, ela do Espírito vai para a alma, né, ou seja, a direção espiritual ela é compreendida pela mente, ela é identificada emocionalmente, né, pela alma, ela é obedecida em termos de vontade pela alma, que transmite daí os seus comandos para o corpo, de maneira que a vontade de Deus seja executada. Esse é o funcionamento do homem segundo o propósito de Deus, né? Lá dentro, no espírito, para a alma, para entendimento, compreensão, para o corpo, para a execução, né? Pode passar, por favor. O que aconteceu com o homem natural após a queda? O espírito foi sufocado pela alma, e tem um aviso ali de proibido, né, que fala justamente desse impedimento do Espírito Santo, do espírito do homem, né? Ele está impedido de exercer qualquer função, porque a alma o cercou e o sufocou de forma completa, né? Ontem mesmo estava conversando com alguns irmãos. O espírito do homem, ele não foi morto. O espírito do homem, se nós lemos ali em Romanos, né, capítulo 2, versículos 14 e 15, ali nós vemos, né, Paulo fala a respeito disso, e ele é muito claro em dizer que nos gentios, naqueles que não têm lei, né, a consciência, que é um órgão do espírito, né, que nós já falamos ali, ela está ativa. De alguma forma, ela está ativa. É uma atividade muito, como é que eu vou dizer? Muito fraca, muito sem precisão, né? Mas ela é o suficiente para atingir o homem. Aqui, ó, versículo 14 de Romanos 2. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Como? Eles mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência. A consciência é uma função do Espírito. Tem muitos outros trechos da Bíblia que falam disso, né? Testemunhando-lhes também a consciência, espírito, e os seus pensamentos, alma, acusando-se, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Por isso que até mesmo a pessoa que não crê no Senhor, quando ela faz coisas erradas, ela sente, muitas vezes, a reprovação, ela sente a condenação. Mas o fator decisivo naquele que não crê é como é que essa pessoa vai agir em relação a essa voz da consciência, né? Quando o Espírito Santo de Deus ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele age exatamente nessa consciência, que é o órgão do Espírito que ainda permanece com essa atividade muito, muito fragmentária, muito fraca, lá em meio àquele sufocamento da alma. Então, o espírito do homem não está absolutamente morto, né, quando ele ainda não creu no Senhor. E aquela ali é a porta onde o Espírito Santo pode tocar. E o homem, então, poderá, se atender à voz da consciência, receber a vida eterna. Essa é a condição do homem natural. Então, por natureza, ele está assim. Aos olhos de Deus, ele está morto, sim. Por quê? Porque o seu espírito está impedido. Porque ele não recebeu o Espírito de Deus. E, portanto, tudo o que ele fizer são obras mortas.
tudo que ele realizar está fora da vontade de Deus. É fonte de condenação. Então, este homem natural, aos olhos de Deus, sim, ele está morto, né? Ele vive em torno da sua alma. E a sua alma dá comandos de si próprio para o corpo. E ela faz uma coalizão com o corpo, no qual ela atende os desejos do corpo para que o corpo obedeça também aos seus. Né? Essa é a condição na qual o homem natural vive, em torno da sua alma e em torno do seu corpo. Né? Pode passar. Quando uma pessoa nasce de novo, né, volta só duas, Edson. Quando uma pessoa nasce de novo, deveria acontecer isso aqui. Porque agora, o centro de comando volta a ser o espírito. Só que a alma continua no mesmo lugar de sempre. Como falei para os irmãos, no novo nascimento, a alma não é destronada automaticamente. Se nós formos deixados a nós mesmos, se nós não tomarmos posição, a nossa alma vai continuar governando e reinando. Né? O problema que pode acontecer é que isso aqui é algo gradual. O espírito gradualmente deve começar a assumir o controle. Né? Isso é o que nós chamamos do caminho da cruz, do negar a nós mesmos. Se alguém quiser seguir o Senhor, precisa negar a si mesmo. E esse aprendizado começa quando nós nascemos de novo. E progressivamente o Espírito vai tomando conta do nosso ser. Ele vai ganhando e a alma vai sendo colocada no seu devido lugar. Ela não é destruída, jamais. Ela é simplesmente tornada, ao invés de senhor, ela é feita uma serva. Uma serva muito útil, muito importante, mas uma serva do Espírito. Né? Gradualmente isso vai acontecendo. Esse é o processo de crescimento. Agora, quando nós não crescemos, é aquilo que Paulo diz em Coríntios, né? Não, Coríntios 3:1, né? 1 Coríntios 3:1. Irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Né? Criança é normal. Então, quando a pessoa está crescendo em direção a se tornar um homem espiritual, é normal que no estágio de criança, algumas coisas típicas de criança aconteçam. É um aprendizado. Né? Mas esse crescimento vai acontecendo e daqui a pouco, né, 1 João lá fala, né, nos filhinhos, nos jovens e nos pais. Né? Então, a vida cristã é um crescimento. Nos primeiros tempos, nós somos filhinhos. Né? Em seguida, devemos nos tornar jovens. A característica do jovem é a força, né? E depois, pais. O pai é aquele que conhece aquele que existe eternamente. Tem um conhecimento de Deus. E esse crescimento deve acontecer. Se ele não acontece, qual é o resultado? É que nós nos tornamos como crianças quando já deveríamos ter crescido. Esse é o tema de 1 Coríntios 3, no início, e esse é o tema também lá de Hebreus, no capítulo 5. Né? Aqueles que já deveriam ser mestres, mas precisam novamente que alguém ensine os fundamentos. Né? Eles já deveriam ter crescido, mas não cresceram. Aí eles se tornam, podemos passar para aqueles outros dois, se tornam este homem aqui, o homem carnal. É um homem que tem o espírito, então o espírito aqui não tem mais o proibido, né? Ele está ativo. Mas a alma continua sufocando. E ele tem, apenas ocasionalmente, circunstancialmente, ele tem alguns momentos espirituais. Né? Mas assim, seguidamente a carne está tomando conta. É uma vida misturada. É uma vida de muita derrota, de muita frustração. Né? Então esse é o homem carnal, é o homem que não se aprofundou nesse caminho de permitir que o Espírito Santo assuma a primazia. Não sei se tem mais uma. Essa é a última? Ah, tá. Bom, voltamos ao homem espiritual porque não queremos ficar no homem carnal, né, irmãos? Então
Então, esse é o objetivo de Deus, esse é o propósito de Deus, e é nesse caminho que nós estamos andando, né? E que o Espírito realmente tenha a primazia. Acho que é isso para o momento. Obrigado. O texto de Gálatas que nós lemos, ele fala desse conflito. Conflito entre a carne e o Espírito, né? Gálatas 5, 16, 17, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, ou cobiça. A palavra concupiscência é uma palavra, né, meio arcaica, né? A cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, aqui nós notamos que a vida do cristão é caracterizada por um conflito interior. Esse conflito não deve ser algo estranho para nós. Muitos de nós gostariam de ser melhores do que são. A realidade é que nós carregamos em nós essas duas fontes. E o nosso andar será um constante conflito entre essas duas naturezas. A natureza velha nunca será eliminada. Ela sempre estará presente. Porque a carne, como fonte de energia, ela está lá. Ela não foi erradicada com o novo nascimento. O novo nascimento nos trouxe uma nova vida. Agora nós temos uma opção. Nós temos a opção de não só receber essa vida e os seus benefícios imediatos, mas de viver por meio desta vida. A tragédia do cristianismo é quando alguém recebe essa fonte de vida, mas segue vivendo pela outra, né? Não usa a outra que recebeu para viver. Então, todo o nosso crescimento em Cristo vai ser aprender, né, a viver pela nova vida. Outro dia um irmão estava me falando de Deuteronômio, né, Márcio? Ali Moisés diz, escolhe a vida, né? Então, nós agora somos chamados a escolher a vida. E isso não é apenas uma decisão num momento, isso é um constante escolher a vida. E não a morte ou a carne, né? Porque o pendor da carne é morte, né? Então a carne está ligada à morte, né? Mas a vida de Cristo em nós é que é a real vida, né? E nós devemos escolher essa vida dentre esse conflito que nos impulsiona. É como se nós tivéssemos dois motores dentro de nós. Qual deles nós vamos permitir que nos impulsione? Né? A vida natural, o impulso natural, o pensamento natural, a vontade natural, ou a mente de Cristo, a vontade de Cristo, o sentimento de Cristo. Qual deles vai nos impulsionar? Qual deles vai nos mover para frente? Existe um conflito, né? Quando Paulo fala do conflito que ele teve em Romanos 7, foi a descoberta justamente disso, né? Paulo fala primeiro do novo nascimento, né? Ele fala ali em Romanos 6, quando ele fala da figura do batismo, né? Ele fala justamente do fato de que nós fomos unidos com o Senhor na semelhança da sua morte e também na semelhança da sua ressurreição, né? Então, só que ele entendeu isso, mas em Romanos 7, ele descobre que essa nova vida recebida não havia anulado algo dentro dele. Então, ele descobriu, né, a partir do versículo 7 do capítulo 7,
né? Como é que ele descobriu isso, irmãos? Pela palavra de Deus. Porque Paulo queria obedecer os mandamentos. Paulo queria, agora, dotado de uma vida nova, ele queria obedecer os mandamentos. E provavelmente como um judeu fiel, ele havia guardado os mandamentos, daquela forma externa que o judaísmo guardava. Mas agora, a palavra de Deus se tornou viva para ele no novo nascimento. E ele descobre que, assim como o Senhor Jesus descreveu no Sermão do Monte, ele descobre que quando o Senhor fala, por exemplo, em não matar, que matar não é simplesmente um assassinato. Matar é quando nós, com as nossas próprias palavras, atingimos as outras pessoas, ofendemos, magoamos, causamos dano. Nós estamos infligindo morte nos outros. Quando nós usamos a nossa língua, as nossas palavras. Isso é assassinato. Quando o Senhor Jesus diz isso, quer dizer, toda a questão do respeito exterior à lei, ela cai por terra. Matar é muito mais amplo do que um assassinato. Com as nossas palavras nós podemos estar matando os outros. Quando o Senhor fala do adultério, são os exemplos que ele usa ali no Sermão do Monte, né? O pensamento é, bom, se eu nunca adulterei fisicamente, eu estou cumprindo o mandamento. O Senhor está dizendo que não. A gente adultera com os olhos. A gente adultera quando, lá no início, aquilo que mais adiante, porque nós alimentamos, vai resultar no adultério, lá no início, os olhos, isso já é adultério aos olhos da lei. Então, quando Paulo nasce de novo na estrada de Damasco, e quando a palavra de Deus se torna viva para ele, ele percebe que os mandamentos são muito mais profundos, e ele olha para esse mandamento, não cobiçarás. E ele descobre cobiça dentro dele. E ele descobre que a lei é santa. O mandamento santo, justo e bom. Não fale mal da lei. Muitos cristãos erradamente consideram que a lei de Deus passou. Agora nós estamos na graça. Meus irmãos, o cumprimento da lei por nós mesmos passou. Mas agora a lei de Deus vai ser cumprida em nós pela vida de Cristo, pela vida eterna que nós recebemos. E o Senhor veio para cumprir, não veio para revogar. E Ele vai cumprir em nós. Mas é por isso que nós precisamos viver por meio da vida dEle. Na nossa vida jamais conseguiremos. Nós conseguiremos de forma hipócrita esconder os pecados que estão na nossa carne. Mas se vivermos por meio da sua vida, então Ele cumprirá a lei em nós, né? Por isso que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Mas embaixo ele vai dizer porque a lei é espiritual. Versículo 14 de Romanos 7. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, ele descobre que ele quer fazer o bem, mas não consegue. E aí então ele descobre que há um princípio nele, o pecado. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E a conclusão? Encontro a lei de que o mal reside em mim. No versículo 24 tem um clamor de Paulo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meus irmãos, será que nós já chegamos nesse ponto? Será que nós já descobrimos essa fonte de vida corrompida que é o nosso velho homem? É preciso que essa descoberta aconteça. Irmãos, nós somos
muito mais perigosos do que nós pensamos. Existe um engano do inimigo entre os cristãos, de que o fato de nós termos sido regenerados nos tornou melhores, nos tornou boas pessoas. Isso não é verdade. Bom só há um, que é Deus. Foi o que o Senhor disse, né, para aquele jovem rico. Só Ele é bom. Graças a Deus que o bom veio morar em nós. Então o bom, aquele que representa o bom aos olhos de Deus, está em nós. E nós podemos viver por meio dele. E aí sim, nós seremos boas pessoas. Mas o mal também habita em nós. É o que Paulo descobriu aqui. Como nós vamos lidar com isso? Há um conflito, né? Há um conflito entre os dois. E Paulo precisa então descobrir a sua própria corrupção. E nós precisamos entender, irmãos, que em nós, se nós permitirmos que esse velho homem aflore, nós podemos ir muito longe no pecado. Quando nós ouvimos falar de escândalos na igreja, quando nós ouvimos falar daqueles líderes que caíram em pecados terríveis, quando nós ouvimos falar de famílias, casais que viveram anos e anos na igreja, com um exemplo, e de repente se separam. Quando nós ouvimos falar de coisas escandalosas, por que isso acontece? Porque o mal habita em mim. Porque em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. E se nós dermos ocasião, nós vamos pecar. Romanos 13, nós já lemos isso, versículos 13 e 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13, Paulo aqui já terminou aquela parte em que ele fala do processo completo da redenção do homem, desde a justificação até a glorificação. Ele já falou tudo isso. Aí em Romanos 13 ele retoma. E ele diz o seguinte, que é necessário, após isso tudo, que nós diariamente estejamos nos revestindo do Senhor. E nada dispondo para a carne no tocante às suas concupiscências ou cobiças. A carne está sempre cobiçando, ela sempre quer encontrar um lugar, né? As listas dos pecados da carne, elas sempre são de coisas negativas aqui. Mas existe o lado sutil e sofisticado da carne. Se a carne não conseguir nos conduzir aos pecados grosseiros, ela vai tentar até mesmo ser religiosa, ser cristã, ser um cristão maduro. A carne, ela, inclusive, ela pode conhecer muitas verdades espirituais. Ela pode recitar a Bíblia, ela pode conhecer doutrinas. Aonde a carne encontrar lugar, ela vai tentar manter a sua posição de mando por meio da alma. A alma que governa, independente das influências e direções do Espírito, isso significa a carne. Ela sempre vai tentar encontrar lugar. E por isso é que nós precisamos ser despertados para esse fato, irmãos. O que é a carne? Em que consiste a carne? O Senhor já tinha dito, nós já vimos lá em João 3, né, quando o Senhor falou com Nicodemos. O Senhor deixou bem claro, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é recebido por nós no nascimento biológico, a herança de Adão, isso é carne. O que é recebido do novo nascimento, isso é Espírito, né? Vimos que um pouquinho adiante, em João 6,63, o Senhor disse, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. De novo aqui, o Senhor nos diz algo muito simples e muito profundo, né? Só o Espírito pode trazer vida divina, real, né? A carne, como princípio de vida, ela nada serve aos olhos de Deus. Irmãos, isso parece tão óbvio, né? Mas assim nós somos muito descuidados com isso. O Senhor diz a carne para nada aproveita. Mas nós somos descuidados em checar a fonte das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. O Senhor diz que a carne para nada aproveita, mas muitas vezes nós seguimos andando na carne, de forma descuidada, sem discernir da onde vem aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que dirige os nossos sentimentos, aquilo que impulsiona a nossa vontade. E isso nos leva a viver uma vida misturada. Por isso que é preciso discernir com clareza, né? E é por isso que nós temos que lembrar do que nós mostramos aqui. É possível ao crente andar na carne. O crente, por nascer de novo, não recebeu nenhuma garantia de que ele vai andar no Espírito. Ele anda no Espírito se ele decide andar no Espírito, se ele toma posição por andar no Espírito, né? E é por isso que o cristianismo não pode ser, a vida cristã não pode ser uma vida descuidada, né? O Espírito está na vida de todo o que nasceu de novo. Mas para que o Espírito dirija a vida do que nasceu de novo, é necessário essa submissão ao processo de divisão de alma e espírito. É preciso experimentar essa separação. É preciso saber a fonte das coisas, né? Quando Paulo chega no final do capítulo 7, felizmente, Paulo não é deixado no desespero. Ele diz no versículo 24, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava num grande conflito, um grande dilema na sua vida, né? Aí no verso 25, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vocês entendem a origem do dilema de Paulo, né? Isso está muito ligado com a palavra de Deus, porque a lei aqui está presente, né? A lei aqui significa o amor que Paulo tem pela palavra de Deus. Ele deseja obedecer à palavra de Deus. A referência de Paulo é a palavra de Deus. E ele não pode admitir que na sua vida haja contradições com a palavra de Deus. E é por isso que esse dilema se instaura na sua vida. Não precisa. Nem precisa, não precisa mais. Dá para desligar. Tá, valeu. No capítulo 8, surge a solução de tudo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui nós vemos que surgiu em todo esse quadro que Paulo está descrevendo uma outra lei. Paulo já havia falado da lei do pecado, né? A lei do pecado está no versículo 25 do capítulo 7, né? Mas agora surge uma outra lei, a lei do Espírito da vida.
O que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E com relação ao pecado, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, aqui nós vemos que Paulo descobre que há duas leis. Uma lei é a lei do pecado. Essa lei do pecado, ela vigora naqueles que andam segundo a carne. Aqueles que vivem uma vida natural, uma vida segundo os recursos herdados de Adão, esses estão sujeitos a uma lei, a lei do pecado e da morte. A carne, ela opera segundo essa lei. A forma de operação da carne, por causa da queda, é segundo a lei do pecado. O pecado é um princípio de vida. E esse princípio, né, ele está implantado dentro do homem natural. Não há outro jeito de viver. Por isso que Paulo não conseguia. Paulo pensava nas coisas boas, mas não conseguia realizá-las. A mente de Paulo concordava com a palavra de Deus, mas aquilo era impossível de ser alcançado. Havia algo dentro dele e ele descobre que isso é uma lei. É uma lei. O homem natural está debaixo de uma lei. O que fazer? A gente sabe que o nosso desejo é que, bom, uma vez que eu me converti, agora o Supremo Tribunal Celestial lá cancelou essa lei para mim. Né? Não existe mais. A gente gostaria muito disso, né? Não tem mais velho homem, não tem mais lei do pecado. E nasci de novo. O Senhor não faz assim. O Senhor introduz uma nova lei. Vocês lembram da história do livro de Esther? O livro de Esther é um livro maravilhoso e ele tem sido interpretado por alguns eruditos, né, como uma alegoria. E ele é muito bonito. Né? Nós podemos estudar o livro de Esther literalmente, mas como alegoria, alguns irmãos estudaram esse livro e descobriram ali princípios da nossa vida espiritual. Né? Então, quando nós vemos o rei Assuero ali naquele livro, o rei Assuero, ele é um tipo da nossa alma. E o seu reino, o reino da Pérsia, é um tipo do nosso corpo. Lá no palácio, junto do rei, está uma rainha, a rainha Esther. Essa rainha tipifica o nosso espírito. Mas essa rainha tem um tio, que se chama Mordecai. E o Mordecai é o Espírito Santo, é um tipo do Espírito Santo. Então Mordecai está sempre em contato com Esther. Né? Eles trocam, né, coisas. Por quê? Porque o nosso espírito ele está em comunhão com o Espírito de Deus. E ele recebe as mensagens do Espírito de Deus. E aí as mensagens vão ser transmitidas para a alma. Esther precisa transmitir para o rei Assuero aquilo que vem de Mordecai. O problema é que a carne está presente. Quem é a carne? Amã. O primeiro-ministro que o rei estabeleceu. Amã é um tipo da carne. A alma, de alguma forma, se sujeitou à carne, permitiu que a carne tomasse conta. O rei Assuero permitiu que Amã entrasse no palácio e assumisse o comando. E isso é todo o problema. Porque qual é o objetivo de Amã? Acabar com o povo de Deus, com Israel, acabar com o Espírito. Acabar com o Espírito do homem, com o Espírito de Deus, expulsar o Espírito de Deus e sufocar de novo o Espírito do homem. O propósito de Amã é sempre esse. O propósito da nossa carne dentro de nós sempre é esse. O rei Assuero foi convencido por Amã a promulgar uma lei para destruição total
do povo judeu. O rei deu o seu anel e Amã assinou. O selo do rei foi colocado, né? Ele colocava ali a cera, o selo do rei em cima e aquele decreto estava oficialmente promulgado. E havia um costume, vocês lembram bem disso, né? Entre os medos e os persas, né? Que a lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Vocês lembram disso? Né? Não pode. Lembra que Daniel, quando ele foi para a cova dos leões, é a mesma coisa, né? O rei já tinha selado com o seu anel, né? O rei não tinha se dado conta que o seu primeiro-ministro seria incluído naquele decreto. E depois, quando se buscou a revogação, os próprios, aqueles colaboradores do rei lá que haviam feito essa lei disseram: tu sabes, ó rei, que não é possível revogar a lei dos medos e dos persas. O que vai acontecer com o povo de Israel agora? Amã já foi denunciado, Amã já foi julgado, mas a lei está ali e não pode ser revogada. Qual foi a solução? Vocês lembram? Outra lei foi escrita. Essa lei não foi escrita por Amã, ela foi escrita por Mordecai. O Espírito Santo é autor de uma nova lei. E essa segunda lei é superior à primeira lei. A primeira lei continua em vigência. Mas agora tem uma segunda lei. E se vocês olharem com cuidado lá em Esther, vocês vão ver que essa lei permite aos judeus se defenderem, dá autorização para eles se defenderem e mais, contra-atacarem. Então, esta é uma nova lei. E aqui, quando nós vemos a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte, é exatamente isso, irmãos. Isso fala da natureza da nossa vida cristã. A nossa vida cristã é uma batalha, como diz Gálatas 5. É uma batalha do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. Nós vivemos essa batalha, vivemos promulgando a nova lei contra a velha lei. Nós nos defendemos por meio dessa nova lei e nós contra-atacamos por meio do Espírito. Não somente anulamos os feitos do corpo, como Paulo mais adiante diz, mas nós vivemos a vida de ressurreição. É uma vida que mortifica os feitos da carne e é uma vida que experimenta a cada momento ressurreição para as coisas do Espírito. Então, esse quadro do livro de Esther é um quadro maravilhoso, né? Porque ele nos mostra que uma nova lei nos foi dada, né? O que é? Como é que nós podemos ilustrar essa lei do Espírito e da vida? Vocês sabem que existe uma lei física na Terra, a lei da gravidade, né? Qualquer coisa que a gente tiver nas mãos, né? Eu não posso derrubar o meu copo aqui que vai molhar o chão. Mas aqui, se eu largar o meu copo, ele vai direto para o chão, né? Quanto mais pesado, mais, né? Por quê? Porque existe a força gravitacional da Terra. A massa da Terra, ela atrai os objetos que estão sobre ela, né? E essa é uma lei irrevogável, né? Se nós estamos sobre a Terra, não escapamos disso. Como é que essa lei pode ser anulada? Uma aeronave, né? Muitos aqui acho que vieram para cá de avião, né? Uma aeronave, um avião comercial desse comum, pesa aí entre 80 a 100 toneladas. Como é que essa aeronave decola? Ela tem turbinas que geram um empuxo. E a força daquelas turbinas é capaz de vencer a lei da gravidade. E quando aquela aeronave corre na pista e decola, aquelas 100 toneladas são erguidas até 10 quilômetros de altura.
e se deslocam até onde for o destino daqueles que tomaram aquela aeronave. Esse é um exemplo simples. A força daquelas turbinas é muito superior ao empuxo que a Terra faz. E a lei do Espírito da vida é assim conosco. E graças a Deus que ela não é uma temporária, que nem a turbina de um avião, né? O avião chega um momento, ele vai ter que aterrissar, né? O combustível termina, enfim, né? Mas essa lei do Espírito da vida, ela é permanente. Amém. Nós podemos andar sempre nela. Amém. E ela nos emancipa da lei do pecado e da morte. Para que nós andemos nessa lei, algo precisa mudar. E isso está no mesmo Romanos 8, versículos de 5 a 7. Vamos ler ali. Eu vou ler uma tradução um pouquinho diferente, irmãos. Tá? Baseada na versão Darby, que é uma versão mais literal da Bíblia. Então, acompanhem, levando em consideração que é um pouquinho diferente, ela dá ênfase em algumas coisas importantes do texto original. Aqueles que são segundo a carne, pensam no que é da carne. Mas aqueles que são segundo o Espírito, pensam naquilo que é do Espírito. Porque a maneira de pensar da carne é morte. Mas a maneira de pensar do Espírito é vida e paz. Porque a maneira de pensar da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aqui nós vemos que existe uma mentalidade da carne e outra mentalidade do Espírito. São maneiras de pensar diferentes, né? Se nós mantemos, depois de haver nascido de novo, a mesma mentalidade que tínhamos antes, se os nossos princípios de pensar, de considerar as coisas, são os mesmos, isso é a maneira de pensar da carne. Isso é a maneira natural de pensar. E se nós nos mantivermos pensando assim, nós não vamos experimentar essa lei do Espírito da vida. É preciso uma nova mentalidade. É preciso que nós, nessa luta entre as duas naturezas, tomemos posição por uma nova mentalidade. Irmãos, isso implica um reconhecimento. Infelizmente, muitos cristãos nascem de novo e eles não têm consciência de que o seu modo de pensar, a sua maneira, a sua mentalidade precisa ser mudada. Então, nós entramos na vida cristã pensando com a mente velha, pensando que fomos melhorados, que fomos reformados, né? Mas o Senhor requer uma nova mentalidade. Novos valores, uma nova cultura, uma nova maneira de pensar. Claro, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós não sabemos o que é essa nova mentalidade. Tudo é novo para nós. Mas essa mentalidade precisa começar a ser implantada, estabelecida. É preciso uma consciência da nossa parte de que a mente velha precisa ser purificada, lavada. Efésios fala quanto à igreja da lavagem de água pela palavra. Nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus. Precisamos ser transformados de modos de pensar que são centrados em nós mesmos, centrados nos nossos interesses, na nossa vontade, para um modo de pensar que é referenciado pela palavra de Deus. É a palavra que vai lavar, é a palavra que vai nos dar uma nova mentalidade.
Quando nós começarmos esse aprendizado, nós vamos descobrir que essa nova mentalidade, ela é oposta ao que nós costumamos pensar. Por isso que a vida cristã, ela sempre vai envolver conflito. Esse conflito é permanente. E é um conflito para o qual nós recebemos provisão para a vitória. Porque nós fomos colocados debaixo de uma nova lei. Meus irmãos, se nós andarmos no Espírito e não na carne, nós não precisamos nos esforçar para cumprir a lei de Deus. Nós vamos descobrir que há um poder em nós para cumprir a lei de Deus. No entanto, uma posição é necessária. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso aqui nos é pedido. Paulo diz que isso é necessário. Pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Então, irmãos, o que está sendo dito aqui? Se nós queremos andar debaixo dessa lei, do Espírito da vida, se nós estamos crescendo nessa nova mentalidade, uma ação é necessária, contínua. Mortificar os feitos do corpo. Paulo aqui não está falando de ascetismo. Paulo aqui não está dizendo que o corpo é mau. Não. Paulo está dizendo que o corpo é o instrumento da carne. Os feitos do corpo são aqueles feitos independentes do corpo, né? Que não correspondem aos comandos do Espírito. Então aqui nós somos chamados a mortificar todos os feitos exteriores que têm origem na nossa carne. Essa é a nossa atenção, essa é a nossa posição. E para isso, irmãos, nós precisamos reconhecer essa velha natureza que está em nós, está ativa em nós, e que pode se manifestar a qualquer momento. Se nós dermos lugar, Paulo fala em Romanos 13 para não dar ocasião à carne, né? E às suas cobiças. Então, ela está ali pronta. A nossa posição como cristãos é, ao reconhecer a fonte, aplicar a morte. Não somos nós que matamos a carne. O que nós fazemos? Aplicamos a lei do Espírito da vida. Ela diz o seguinte, que nós fomos crucificados com Cristo. Não apenas Cristo morreu por nós, Cristo nos levou para dentro da sua morte. Nós somos incluídos na sua morte. Isso é Romanos 6. Então, quando nós reconhecemos os feitos do corpo, nós não fazemos um esforço para conter a nossa carne, para conter aquela coisa que vem dentro, que nos leva para a mentira, para o engano, para a impureza, para a desonestidade, para as palavras torpes, para a agressão. Não, nós não fazemos um esforço para conter, não, nós reconhecemos aquilo, irmãos, e declaramos, Senhor, Tu morreste por mim, mas eu morri juntamente contigo. E eu decreto a Tua sentença sobre isso. Sentença de morte. Isso é a nossa posição. Mortificar os feitos do corpo. Aplicando os termos desta lei. Ele nos carregou para dentro da sua morte. Essa é a nossa posição. E agora veja Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, irmãos, é morte e ressurreição. Agora veja com cuidado que a nossa posição é aplicar a morte.
A responsabilidade do Espírito é vivificar-nos. Nós não precisamos nos vivificar. Se nós somos fiéis em relação a colocar os feitos da nossa carne no lugar de morte, o Espírito Santo nos vivificará. Ele faz isso. Nós não nos vivificamos, nós também não morremos, mas é nossa responsabilidade aplicar os termos dessa lei. O Senhor já nos incluiu na sua morte. A morte do Senhor Jesus já engoliu todos, não só os nossos pecados, mas a nossa capacidade de pecar. E nós aplicamos essa sentença. E ela é vivificada. Isso é pela fé. E então nós somos vivificados em novidade de vida. E em lugar de os feitos da carne se manifestarem, o que se manifesta é a vida de Cristo. É essa vida eterna que está no nosso espírito. A carne tem outro termo que é o velho homem. Né? Na verdade, irmãos, podem parecer termos diferentes, né? Vida natural, carne, homem carnal, velho homem. São termos diferentes. Eles não são exatamente a mesma coisa, mas são todos familiares. Então, os irmãos não precisam ficar confundidos, né? O velho homem é simplesmente o homem que vive segundo a carne. Ele pode ser um homem devasso, pecador, terrível. Ele pode ser uma pessoa muito elegante, muito boa, de bons tratos, respeitável. Mas não importa, o velho homem é o homem que vive segundo a carne. Ele vive segundo a natureza humana. Este é o velho homem. Né? Nós vemos o velho homem nos outros, mas nós devemos também ver o velho homem em nós. Porque é sobre ele que essa sentença deve ser aplicada. O velho homem não é nada mais do que o nosso eu mesmo. A gente, para estudar o velho homem, a gente diz assim, o meu velho homem. Mas na verdade sou eu mesmo, é a minha personalidade. Ela está misturada, né? E a palavra de Deus vem para separar o velho homem do novo homem em Cristo. Então nós sempre devemos nos ver nessa perspectiva, né? Pode haver em nós alguma confusão, porque muitas vezes nós vemos a Bíblia escrevendo algumas coisas que já foram feitas e em seguida que precisam ser feitas por nós, né? Então, afinal de contas, eu já morri com Cristo. Eu não somente tive meus pecados perdoados, mas eu morri com Ele. Ele morreu por mim, mas eu morri com Ele. O meu velho homem morreu com Ele. Então, como é que pode ser essa história de que eu tenho que mortificar os feitos do corpo? Afinal de contas, eu não morri com Ele? Parece que há uma contradição nisso, né? Se Cristo já nos incluiu, por que Efésios 4:22 diz assim? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aqui é muito claro, né? Lá em Romanos, no capítulo 6, né? Diz assim, versículo 5, Romanos 6, 5 e 6. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Quando nós lemos isso aqui, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Bom, se nós lemos isso aqui, parece que está resolvido o problema, né? Lá no passado, mas não foi. Em Cristo foi estabelecido um fundamento seguro e fiel.
mas nós precisamos cumprir em nós esse fundamento. A palavra aqui, corpo de pecado destruído, na verdade não é destruído, é desativado, desempregado. O corpo de pecado está lá ainda. A natureza carnal está lá ainda. Por isso que Efésios diz que é necessário que nos despojemos, né? Se nós olharmos alguns versículos em Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ver algumas coisas bem interessantes. Colossenses 3, 2 e 3. Olha o que Paulo diz aqui. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui Paulo diz morrestes, vocês já morreram, né? Já aconteceu. Agora veja o versículo 5 desse mesmo capítulo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Vocês percebem? Numa distância de poucos versículos, 2 versículos aqui, Paulo primeiro diz que eles já morreram, aos Colossenses, né? Em seguida ele diz, fazei, pois, morrer. Como assim? Não há contradição aqui, irmãos, porque é justamente o fato de nós já termos morrido pela nossa união com Cristo, porque Ele, antes de nós nascermos, porque Ele já sabia, Ele já conhecia tudo, Ele já nos incluiu, Ele já nos colocou dentro da sua morte. Então, nós já morremos nele. E por causa justamente disso é que nós podemos fazer morrer, executar essa sentença, viver debaixo da lei do Espírito da vida. Vocês entendem? Então, existe um fundamento. Já morremos com ele. Ele já fez isso. E agora, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nós trazemos esse fundamento para as nossas circunstâncias de vida, as menores e as maiores, dia a dia, em nossa casa, com nossa família, até mesmo sozinhos, na nossa vida de pensamentos, quando estamos com outros, na igreja, nós trazemos essa realidade. Já morremos para tudo que é da carne, mas fazemos morrer. Não há contradição. Mais adiante, Colossenses 3:9. Logo em seguida. Mesma epístola. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vos despistes. Isso aqui é passado, né? Está falando em relação ao passado. Já nos despimos, porque isso foi feito em Cristo. Versículo anterior, 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Vocês percebem, irmãos? Nós já nos despimos, mas somos chamados a nos despojar. Já houve algo em Cristo, mas agora nós somos chamados a aplicar, executar aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Então, nós não devemos nos confundir com essas coisas, irmãos. Sabe? É muito claro, existem 2 fontes de vida. Nós somos chamados a escolher. Qual delas nós vamos seguir? Qual delas nós vamos dar curso nas nossas vidas? Isso é uma escolha que nós fazemos cada dia, né? E as Escrituras, elas nos exortam a ser aquilo que nós já somos. Vocês entendem isso, irmãos? Isso é algo maravilhoso, né? As Escrituras nos dizem assim: sejamos aquilo que nós
já somos. Por isso que Paulo disse, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito é vida em nós. Então, irmãos, não há nenhuma contradição nisso, né? Cristo Jesus fez uma obra maravilhosa por nós. Não somente Ele nos perdoou os pecados, não somente Ele nos deu a vida eterna, mas Ele nos carregou para dentro da sua morte poderosa e inclusiva. Uma morte onde Ele engoliu tudo. Ele deu fim a tudo que havia da queda. Ele restaurou completamente as nossas vidas, para que nós pudéssemos funcionar a partir do nosso espírito, através da alma, por meio do corpo. Ele fez isso e Ele nos chama a viver dia a dia essa realidade, olhando para Ele. Para isso, irmãos, é necessária essa nova mentalidade. Existe essa lei nos foi dada, mas essa lei deve criar em nós uma nova mentalidade, a mente do Espírito. A mentalidade da carne precisa ser lavada pela palavra de Deus. E aí então nós poderemos viver mortificando os feitos do corpo. Essa é a nossa atitude. Identificar, discernir e aplicar essa sentença. E aplicando essa sentença nós vamos experimentar essa vida de ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa é a vida cristã, a vida vivida no Espírito. Portanto, aqui nós vemos o final desses processos da vida cristã, né? Nós recebemos a vida eterna, né? Temos consciência dessa vida eterna. Essa vida eterna, ela vai precisar, para que ela seja operante em nós, dessa divisão da alma e do espírito, dessa separação desses dois ambientes. E quando eles são separados, começa um conflito dentro de nós. Esse conflito é resolvido pela vigência da lei do Espírito da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. Então, esse é o processo. Nós estamos caminhando nisso, irmãos. Isso é um aprendizado. Falta muito ainda para todos nós, né? Mas como é importante ter consciência desse processo para poder avançar. Amanhã, quando nós falarmos, pela última vez aqui de manhã, nós vamos falar sobre exercitar essa vida. E aí nós vamos ter que entrar um pouquinho mais profundo nas funções do espírito humano. Como é que o espírito humano funciona, né? E através do exercitar desse espírito humano, nós poderemos crescer, né? Nós vamos ver que Paulo fala do exercício físico, né? Que é de proveito temporário, é de proveito por um pouco, né? Ele é proveitoso, devemos nos exercitar, já falamos disso, né? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, ele precisa estar bem para servir o Senhor. Mas o exercício proveitoso mesmo é o exercício da piedade, é o exercício espiritual. E amanhã nós vamos entrar nisso. Então que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, porque tu nos deste essa provisão tão maravilhosa da lei do Espírito da vida. Obrigado, Senhor, porque uma lei maior que a lei do pecado foi promulgada pelo teu Espírito. E essa lei permite não somente que nos defendamos, mas que avancemos na nossa caminhada contigo, que conquistemos, que prossigamos para conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. Ó Senhor, queremos avançar. Senhor, queremos aprender a identificar as fontes lá dentro do nosso ser, para andar no Espírito, Senhor. E assim cumprir o teu propósito eterno. Para que, Senhor, tu sejas visto em nós, a tua vida seja manifestada em nós, o teu bom perfume seja sentido nas nossas vidas. E não o perfume da nossa carne, Senhor, da nossa natureza, das nossas opiniões, do nosso jeito de falar e pensar. Ó Senhor, às vezes nos gabamos disso, Senhor, mas aos teus olhos isso é tão miserável, Senhor. Ó, que possamos crescer, que possamos avançar, Senhor, e que tu sejas glorificado nisso, Senhor.
Obrigado, nós te agradecemos e te louvamos. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém.